emocionado. Boa noite, gente. Boa noite. Que bom, né? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez na casa de Francisco. Graças ao Pai que nos permitiu que aqui chegássemos para esse encontro com vocês, nesta casa que o Senhor nos ofereceu, para um encontro com almas e espíritos, com certeza, amigos para todos nós. Que possamos encontrar aqui o que merecemos, em bênçãos e em paz, e sair daqui na certeza que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mestre Jesus, que aceitou do Pai a incumbência de cuidar de todos nós, ovelhas desgarradas, perdidas que ainda somos. Mas Ele prometeu que nenhuma ficaria perdida. E num período de muita beleza na Europa, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele ouve contar das mesas que falavam, das mesas que respondiam, das mesas que levantavam, que sacudiam, e ele foi assistir, como tantos outros, um espetáculo naquela noite. Aquele espetáculo fascinava, mas as pessoas não procuravam saber o que era aquilo. Simplesmente era um fenômeno, simplesmente uma grande atração para todos naquele período. Que mesas seriam aquelas? Elas teriam inteligência? O que estava por trás daquela mesa? Quem conduzia aquela mesa? Aquela mesa tinha inteligência, aquela mesa não tinha inteligência, mas como um grande fenômeno, como uma grande atração, as pessoas iam, assistiam e voltavam para casa. E não muito se interessavam. Mas Hippolyte Léon Denisard Rivail, pesquisador, Hippolyte resolve ficar e procura saber o que tinha ali, o que fazia com que as mesas respondessem perguntas tolas ainda, perguntas pueris diante das respostas também pueris. E elas respondiam. Mas no momento em que as pessoas que estavam procurando o grande fenômeno, como a grande maioria de nós que viemos numa casa espírita, viemos a doutrina dos espíritos muitas vezes procurando o grande fenômeno, não ficamos. Mas Hippolyte fica, ele fica e vai investigar o que tinha por trás de tudo aquilo. E vieram as investigações. As grandes ciências das grandes indagações. E ele vai pelo processo que nós conhecemos, está na introdução do livro de Os Espíritos, no livro dos Médiuns, a parte da ciência, e ele vai e chega à conclusão que existia e existe vida após a morte do corpo físico. Existem espíritos que querem falar conosco. Existem espíritos que vão e querem nos impulsionar ao grande progresso. Querem nos impulsionar seguindo a diretriz que o Mestre deu para todos nós, que é a edificação moral de cada um de nós. O grande milagre da doutrina dos Espíritos é a moralização do homem. Então, o primeiro passo, a ciência, ele indagou. Mas se ele indagou, ele chegou à conclusão que ele teria que ter respostas. E perguntas, e chegamos no momento da resposta, no momento da filosofia. A ciência indaga, a filosofia conclui, e ele nos traz o livro dos Espíritos, que vem ser para todos nós um código de sobrevivência aqui na Terra. Na parte terceira do livro dos Espíritos, os Espíritos nos mostram o caminho para encontrarmos aquilo que um dia teremos que encontrar: a perfeição. Aceitando o que o Cristo nos disse,
Vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. E conclui: deixai brilhar a vossa luz. Brilhar a nossa luz. Sabemos que todos nós trazemos em nós um ponto de luz divino do Pai que nos criou. Uma chispa divina. Chispa essa que pode virar um grande farol de luz, dependendo de como nós alimentamos essa chispa. Deixai brilhar a vossa luz, o Cristo nos diz. Jesus, amigo maior para todos nós, modelo e guia para todos nós, nos faz essa proposta e diz: vós sois o sal da terra, dê o alimento. Então, há 150 anos atrás, após indagar, ter as respostas, veio a parte da iluminação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz agora 150 anos que os Espíritos nos trouxeram, que Allan Kardec, junto com os Espíritos amorosos que junto com ele codificou a doutrina consoladora, nos trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte da iluminação. Então, nós aqui estamos. Quem está aqui pela primeira vez? Tem alguém? Está, né? Então, se vocês gostaram, ótimo. Se não gostaram, continuem vindo, que um dia vocês vão gostar. Aí não vão mais embora, com certeza. Então, a primeira vez, indaga. Com o estudo, responde a filosofia. E com o Evangelho, nós nos iluminamos. Não tenhamos dúvida disso. E nós trouxemos, vocês me perdoem, vocês me permitam que eu leia, vocês todos já devem ter lido, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade são chegados os tempos em que todas as coisas devem estabelecer o seu verdadeiro sentido, o sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e as vozes dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num único hino, o hino sagrado, se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. O Espírito de verdade. Quando nós abraçamos o Espiritismo, nos tornamos verdadeiros cristãos. Temos um encontro inesquecível com Jesus e passamos a conhecê-lo. E depois disso, nunca mais nós conseguiremos nos afastar dele. Jesus realmente torna-se para todos nós um modelo, um guia. Nós tiramos com a doutrina espírita Jesus do altar, Jesus do templo de pedra. Tiramos Deus do altar, tiramos Deus do templo de pedra e colocamos Deus no lugar do templo divino, que é o nosso coração. Nós não precisamos mais de intermediários. Basta que nos momentos de aflições voltemos para dentro de nós e mantenhamos um contato divino com o Pai. Aí sim estaremos começando a trilhar o caminho da grande iluminação, que é a proposta da doutrina espírita e a proposta também de Jesus.
Emmanuel nos diz se de todos os feitos de Jesus, as curas, as visões restabelecidas, a pele limpa, as pernas que voltaram a andar, de todos os feitos materiais de Jesus, o maior feito dele é a proposta da moralização do homem. Essa é a grande proposta de Jesus e essa é a grande proposta do Espiritismo. E nós encontramos com certeza esse caminho no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese e no Céu e o Inferno. Essas obras vão nos edificando, vão fazendo com que a gente consiga a edificação moral a cada passo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, contendo as explicações morais do Cristo e sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação nas diversas posições da nossa vida. Nós não tenhamos dúvida disso. Ali nós encontramos a parte moral. Não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. A ciência indaga, a filosofia responde, nos traz a razão e o Evangelho nos prepara o caminho para a iluminação. Não tenhamos dúvida disso. O Evangelho e a arte de curar é o nosso tema na noite de hoje. Allan Kardec, quando estruturou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve o cuidado de não apresentar os ensinamentos que encontravam ali propostas de discussões, de polêmicas. Ele não trouxe. Não importou se Maria fosse virgem ou não fosse, se Jesus era analfabeto ou não era, se Jesus tinha corpo político, corpo material ou não tinha. O que Allan Kardec fez? Ele pegou a parte, o recurso moral do Evangelho segundo o Espiritismo e trouxe para a nossa reflexão e a nossa transformação pessoal. A nossa transformação pessoal é impossível nós abrirmos um capítulo, um parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo e não atentarmos para a necessidade da nossa melhora íntima para alcançarmos o nosso triunfo pessoal, a nossa transformação. Falar de cura é falar de Espiritismo, pois o corpo doente é reflexo do espírito adoecido. O nosso corpo doente é reflexo do espírito adoecido. Siegel era um paladino da medicina como tratar o paciente no todo, alma e corpo. Um dia, ele é um oncologista, ele recebe a visita de John Foley. John Foley chega no seu consultório e diz a ele: Dr. Siegel, eu vim aqui porque eu comecei a sentir um mal-estar. E esse mal-estar, essa dor, me disseram que eu estou com câncer no estômago. Então eu queria que o senhor examinasse, desse uma olhada nos meus exames. E mostrou todos os exames para o médico. E o médico olhou e falou com ele: realmente você está com um câncer já muito avançado. Ele olhou para ele e falou: doutor, quanto tempo? O doutor olha para John e diz: se você operar, de 6 meses a 10 meses. Se você não operar, de 2 meses a 4 meses. Aí ele olhou para o médico e disse: doutor, eu sou jardineiro. O meu serviço é embelezar a minha cidade. Essas flores que o senhor vê, essas árvores frutíferas que dão as flores e logo depois os frutos, eu as planto, eu faço as mudas, vento, dor, planto pela nossa cidade. E a primavera está chegando, doutor, e eu não posso me operar agora. Quando a primavera passar e o outono chegar, eu volto. Mas Johnny, falta muito tempo, qual foi o prazo que eu te dei de 2 a 4 meses? Não, doutor, eu vou dizer ao meu corpo: por favor, se imponha. Diga a esse intruso que é para ele não tomar o meu corpo. E vou dizer ao meu estômago: você, por favor, tome dono da situação, seja dono da situação e dê uma calma a esse câncer, porque ele não pode tomar conta
do espaço que é teu. Esse espaço é seu. E eu vou, doutor. E volto. Passaram-se dias, meses, chegou o outono. Doutor, siga naquela manhã, pede a enfermeira para trazer as fichas dos pacientes. E vem as fichas. Ele conferindo as fichas, lá estava a ficha de John Foley. Ele chama a enfermeira: enfermeira, por favor, esse senhor está aí? Está, doutor. Ele não morreu? Não, doutor, se morreu, ressuscitou, porque ele está sentado lá fora, alegre e sorridente. Mas a senhora tem certeza? É ele? Sim, é ele. Mande-o entrar. Johnny entra. Ele manda que o sente-se. Ele sentou: e aí, como você está? Olha, doutor, eu estou ótimo. Já passou a primavera, já fiz o que tive que fazer, chegou o outono, agora eu posso me operar. E fez a cirurgia, operou, recomendou-se a quimioterapia, ele operou. 5 dias depois da cirurgia, ele saiu do hospital, 3/4 do seu estômago foi retirado e ele volta para casa. Voltou para casa. Tinha ele 78 anos naquela época. Volta para casa e o médico recomendou, fez várias recomendações: doutor, não se preocupa, sou feliz, alegre e sorridente, vou continuar. E voltou para casa. Passaram-se 2 anos. Doutor Sica conferindo as fichas novamente, lá estava a ficha de John Foley. Ele chama a enfermeira: enfermeira, por favor, esse senhor está aí? Sim, senhor, está. Mas ele não morreu? Não, senhor. Se morreu, ressuscitou, porque ele está sentado lá fora, alegre e sorridente, conversando com todo mundo. Mande-o entrar. Ele entrou. Sente-se. Ô, doutor, eu vim aqui por 2 motivos. Como você está? Estou ótimo. Eu vim aqui por 2 motivos. Primeiro, eu vim me convidar para o meu aniversário de 80 anos. Vou fazer uma grande festa. Eu sou feliz. Vou fazer uma grande festa que vamos comemorar, alegre, sorridente, corado. Vou comemorar os meus 80 anos. E uma pergunta que eu esqueci de lhe fazer quando eu estive aqui há 2 anos atrás. Eu esqueci de perguntar para o senhor o que eu posso e o que eu não posso comer. Agora que eu me lembrei disso. Então, é isso. Primeiro passo do Evangelho: ser feliz. Essa é a nossa grande fé. Esse é o grande milagre, ser feliz. Porque nós devemos isso ao Pai. Dificuldades há, contas teremos, perdas inúmeras, carros, pedras inúmeros. Mas a felicidade da gratidão ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui nesse corpo que Ele nos emprestou para que conseguíssemos alcançar a nossa perfeição espiritual. Isso é uma obrigação nossa. John Foley estava doente, mas o espírito dele estava sadio. Porque a partir dali, ele começou a curar o seu corpo com a vontade de ficar bom, de viver, de ser feliz, de ser alegre. Nós não temos que empurrar a vida, nós temos que viver a vida. A doença, nós sabemos, é um processo no qual o corpo físico escoa os conflitos do espírito. Ele vai filtrar os conflitos do espírito que eu sou. Eu acho muito engraçado quando a gente ouve as pessoas dizerem: o meu espírito. Não é o meu espírito, eu espírito que estou num corpo físico, mas eu sou espírito. E é esse filtro que escoa, que são os conflitos nossos, que vai escoar no corpo, com o objetivo de reharmonizar o ser espiritual que sou perante a própria consciência. É o momento que nós temos que parar. É o momento que nós temos que analisar e tirar conclusões. Por que eu estou passando isso? E não é um absurdo existencial, não é a doença, mas é um efeito natural das ações pretéritas realizadas com o poder do livre-arbítrio que temos. Nós temos o poder de fazer, de ir e de vir. Eu pergunto para vocês: o que nós temos de real que é nosso, que é meu? O que eu tenho que é meu? Esse corpo não é. Nada é meu. O que eu tenho que é meu, o que nós temos que é nosso, é o nosso livre-arbítrio. Acabou. Isso eu posso fazer e desfazer.
Evangelho está aqui, nos mostrando o caminho. A parte terceira do livro dos Espíritos está aqui com a lei moralizadora, a lei divina, a lei de Deus, para o nosso progresso, para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para a lei de justiça, de amor e de caridade está aqui. Agora, se nós vamos seguir ou não vamos seguir, o problema é de cada um de nós. Mas nós espíritas não podemos chegar de volta para casa e falar: ah, se eu soubesse, porque nós sabemos. Nós sabemos. E a doença não é castigo de Deus, mas a oportunidade de resgate mediante a reformulação de posturas internas. A doença é a oportunidade de nós fazermos uma análise e reformar as nossas posturas do eu, do meu, daquilo de ter sempre. Passar a entender que somos sim espíritos fadados à perfeição, mas que ainda estamos aqui trilhando caminhos que nos levam à doença por coisas equivocadas que ainda praticamos. Não é de forma nenhuma aniquilamento para a morte. Não vamos pensar nisso. Ver uma doença de CA, que é o câncer, num caso terminal, não é um aniquilamento para a morte, mas uma renovação para a vida. Sim, é uma renovação para a vida. Com isso, de forma nenhuma nós estamos negando a medicina e seus recursos. Se eu ainda não consigo ser alegre, feliz, se eu ainda não consigo lidar com as dificuldades de minha vida, eu vou procurar profissionais que me encaminham para eu poder lidar. Eu me lembro que Bruno, quando meu filho desencarnou, que foi a última palestra que nós fizemos, foi o depoimento, nós até trouxemos o DVD que fala desse momento da desencarnação do meu filho. Eu procurei psicólogo, eu procurei terapeutas, eu procurei psiquiatra, porque psiquiatra não é médico de louco, é médico para que a gente não fique louco. Entendeu? Então os recursos, nós não estamos negando o recurso da medicina em área nenhuma. Eu não tenho que vir aqui fazer tratamento e negar a medicina, porque o Pai colocou o médico aqui para que tratasse de todos nós. Foram colocados profissionais de todas as áreas para nos auxiliar, mas lembrando que a nossa essência é espiritual. A nossa essência é espiritual e o nosso adoecimento, ele se faz pela nossa postura e a nossa transgressão à lei. Qual lei? Lei divina. Vou repetir. O nosso adoecimento, ele se faz pela nossa postura e a nossa transgressão à lei. Falar de cura é falar de espírito, porque o verdadeiro processo de cura é um processo espiritual. Enquanto nós não nos conscientizarmos da necessidade da cura espiritual, nós vamos continuar doentes. Claro que vamos, porque o espírito está adoecido. Cada doença que o indivíduo apresenta, ela vai nos convidando para uma reflexão e um aprendizado. Nós não podemos passar pelo processo de doença física e não aprender. Nós temos que aprender. Eu me lembro que eu tive 2 tuberculoses e 4 pneumonias. Na terceira pneumonia eu procurei saber o porquê. O que é isso? Aí peguei o livro de Filomeno de Miranda, Painéis da Obsessão, em que ele foi escrito dentro de um sanatório de tuberculosos. E ali ele diz que a maioria daquelas pessoas que ali estavam eram pessoas que tinham traído na outra encarnação, pelas costas. Eu pensei que fosse por ter fumado, por ter feito muita coisa. Não, a grande maioria foi aquele que traiu, aquele que apunhalou pelas costas. Então me coloquei no meu lugar, coloquei a viola no saco e não procurei saber mais nada. É consertar isso, uma reflexão e um aprendizado. O Espiritismo é uma luz para que retornemos ao ensinamento do Cristo. O Espiritismo é uma luz para que retornemos ao Cristo. Tem um DVD aqui que chama Amor, Auto-Amor, Cura com Jesus. Nesse DVD aparecem as pessoas que eu fiz essa palestra lá no Mato Grosso do Sul para os pacientes de câncer. No início vocês vão ver que os pacientes se apresentam assim, tristinhos, tadinhos. Muita dificuldade, uns numa cadeira de rodas, outros
com uma traqueia, outra com alimentação pelo nariz, a outra, enfim. No final, após a palestra, terminam todos cantando e dançando a música do Gonzaguinha, Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz. Voltei lá agora esse ano, a grande maioria já desencarnou. Mas com certeza, aquele momento da autocura com Jesus é você se curar com tudo que o Cristo nos trouxe. Uma visão mais profunda para a nossa transformação. Vá e não voltes a pecar. Esse é o grande segredo. Vá e não voltes a pecar. Se eu cheguei à conclusão que eu tenho que aprender, eu tenho que chegar à conclusão aonde foi que eu errei. E no manancial de estudos do Evangelho de Jesus, Kardec foi tirando diversos ensinamentos para compor e organizar há 150 anos os textos para lançar o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi separados, como nós falamos, os textos polêmicos, que poderia ser discutido historicamente, e nos deixou a parte moral de Jesus, que é aquela que nós precisamos para a nossa transformação. E o que necessitamos para a nossa transformação é isso, é o Evangelho. Talvez seja por isso que Allan Kardec colocou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que é um livro que pode ser usado por todas as criaturas. É um livro que pode ser utilizado por todas as criaturas. O que ele estuda e trabalha são os conceitos universais do campo moral e da ética humana. O que ele estuda, vou repetir, são os conceitos universais do campo moral e da ética humana. Qual é a ética de Jesus? Faça ao outro aquilo que você quer que o outro te faça. Não faça ao outro aquilo que você não quer que o outro te faça. O seu limite termina aonde começa o do outro. Aí está a parte moral. Se nós fizermos isso, faça ao outro o que quer que o outro te faça, eu posso dizer, eu não acredito em Deus. Aí vem um outro que diz, eu acredito em Deus, e não faz ao outro aquilo que ele quer que faça para ele. Aquele que diz que faz e não acredita em Deus, está mais próximo de Deus do que aquele que diz, eu acredito em Deus, e faz o outro sofrer, e faz o outro chorar, e atravessa o espaço do outro. Então, estar com Deus, na comunhão com Deus, é seguir essa ética moralizadora do Evangelho. E a nossa explanação de hoje, nós vamos estudar alguns textos e falar um pouco de como podemos refazer a nossa caminhada. Eu vou trazer alguns textos aqui que eu escolhi, de Mateus, que com certeza todos nós já conhecemos. Mas nós temos que ver que é um trabalho, que necessitamos de um trabalho de evangelização. E se o Evangelho não servir para melhorar, se o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, não fizer esse papel na nossa vida, nada do que buscamos terá sentido, terá significação. Então nós vemos a necessidade de nos evangelizar. Muitas vezes nós falamos em evangelização e voltamos para as crianças, mas não. A grande maioria de nós precisamos nos evangelizar. Porque senão nós não conseguiremos dizer como Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem. Se ele disse ninguém vem é porque ele estava ao lado do Pai. Então evangelizar é com o objetivo de despertar a condição divina do homem. Esse é o evangelizar. É despertar a condição divina do homem, tornando o ser cada vez mais feliz e cada vez mais consciente da necessidade de vivermos a lei. Todos os dias nós encontramos pessoas que afirmam categoricamente, eu fui no médico tal e não melhorei, eu fui no hospital tal e não melhorei, eu fui na igreja daquela esquina e não melhorei, eu fui lá no terreiro de Umbanda e não melhorei, eu fui até o Francisco de Assis e não melhorei, eu fui até o Espiritismo, falam assim, e não melhorei. Por que não melhorou? Porque não melhorou, porque a cura, a melhora, está dentro de nós. E não é barato.
custa muito. Como que nós fazemos para curar a pressão alta? Graças a Deus eu não tenho. Tem que fazer caminhada, tem que diminuir o sal, tem que fazer atividade física, então não é fácil. Nós temos que renunciar a algumas coisas. E para conseguir a cura espiritual também. As coisas da vida têm preço, tudo é caro. Claro que é. Nós não vamos achar que as coisas são fáceis, porque não são. Nos curarmos de tantas mazelas que carregamos anos a fio, séculos a fio, encarnações em cima de encarnações, indo e vindo, não vai ser assim, num abrir e piscar de olhos. Primeiro passo, eu tenho que querer. Eu ouvi dizer, eu já estou entendendo, agora eu quero me iluminar, eu tenho que querer. Eu tenho que querer e começar pela educação, a mãezinha educando o filho pequenininho, abrindo espaço para ele onde ele quer, no lugar que tem que ser. Começa no lar, começa na casa, vai para dentro de nós, na nossa vida, na casa espírita, aceitando o espaço de cada um, aceitando a vida do outro. Então a proposta de cura do ponto de vista espiritual é uma proposta que tem que ser reflexionada por nós. Ninguém vai fazer essa reflexão para mim, ninguém. E eu não vou fazer para ninguém. Isso é uma coisa íntima, intransferível. Emmanuel nos diz que todos nós somos doentes, lotados nas enfermarias da terra à busca de alta. Visto, segundo isso que Emmanuel nos disse, todos nós somos doentes, lotados nas enfermarias da terra, logo não tem ninguém aqui sadio. Estamos todos lotados aqui na enfermaria da terra, procurando a cura. Quem está aqui na terra está doente. E essa cura, esse caminho para a cura tem que ser nossa. Mudando em primeiro lugar os nossos pontos de vista. Há quantos anos antes da vida de Jesus, os trabalhadores da Seara do Cristo nos trazem ensinamentos que foram relembrados e reforçados por Jesus. E até hoje a gente fala, acha bonito, tem horas que até choramos, ficamos emocionados e logo depois fazemos tudo de novo. E ainda falamos o seguinte: olha, isso seria para o meu marido, para minha mulher, para meu irmão, minha cunhada, minha sogra, nunca para a gente. Se eu estou aqui, se eu preparei esse estudo, o maior necessitado aqui sou eu, depois todos vocês, dos dois planos da vida. Senão não estaríamos aqui nesse momento. Teríamos achado um outro passatempo. Ver o Botafogo perder outra vez, isola e assistir o jogo. Então, se estamos aqui é porque precisamos ouvir isso. E vamos pensar que a mensagem é para nós. Mas nós somos rebeldes quando falamos de cura. Mas vamos chegar na primeira. Em Mateus 7,12. Mateus 7,12. Para um bom relacionamento. Ele nos traz aqui um remédio para um bom relacionamento. Fazer aos homens tudo o que queiras que ele nos faça. Pois é nisso que consiste a lei e os profetas. É nisso que consiste tudo. Toda a lei, tudo que os profetas trouxeram, tudo que as igrejas dizem, tudo consiste nisso. E fala de Jesus. Falar isso significa que todos os ensinamentos, desde a Torá até as normas civis, estão todos contidos nisso. Faça o outro o que quer que o outro te faça. Tudo está contido nisso. Nós podemos apagar tudo e manter tudo isso. O que eu faço ao outro, o que quero que o outro me faça. Para quem se sente magoado, para quem se sente melindrado. É muito interessante, né, que no Espiritismo surgiu uma palavra que a pessoa fica melindrada. Tem isso aqui? Melindres. Entendeu? Então, para quem se sente melindrado, não é aquela melindrosa, eu sou do tempo da melindrosa de franjinha, que a gente brincava com aquela melindrosa, não é? É melindre, de ficar aborrecido, magoado. Então, Mateus nos traz o capítulo 18, versículo 21 e 22. Então, Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando ele houver pecado contra mim?
Jesus respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas nessa passagem que nós conhecemos, nós não fomos até o versículo adiante, que Pedro, depois de ouvir isso que Jesus diz, eu não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, aumenta minha fé. Porque dependendo da ofensa para a gente perdoar, nós temos que ter muita fé e querer muito. Porque nós precisamos ter muita fé no amor divino e na certeza da lei que nos ampara. Porque muitas vezes a ofensa é tão grande, mas nós temos que ter consciência, fé na lei divina, que nós estamos passando hoje, resultado daquilo que fizemos. Não tem ninguém aqui inocente, não tem ninguém aqui judiado por Deus, não tem ninguém aqui castigado por Deus. Então perdoar 70 vezes 7 significa 490. Aí vem uma ideiazinha básica. Durante alguns dias eu vou dizer que perdoo a pessoa 20 vezes. Fulano, eu te perdoo porque você me fez isso. Daqui a um pouco eu repito: fulano, eu te perdoo porque você me fez isso. 20 vezes no primeiro dia, 20 vezes no segundo. Nós vamos estar querendo perdoar logo para não continuar com a mesma história. Mas as pessoas nos dizem que perdoar é questão de esquecimento. Eu tenho que esquecer. Não, eu não tenho que esquecer. Eu tenho que lembrar o fato e não sofrer. Porque se fosse de esquecimento, Patrícia, as mulheres estariam perdidas. Porque a mulher não esquece. Porque a mulher vira para a pessoa e diz assim: você se lembra o que você me fez dia 10/1/1976? Que você estava vestido com aquela calça, com aquela camisa, sentado naquele banco da praça em 76, 38 anos atrás, vestido com aquela camisa, sentado naquele banco da praça que você me falou isso. Então a gente não perdoa porque a gente não quer perdoar. Porque filho pisa, repisa, vai e vem, a gente perdoa. Então nós não queremos perdoar a pessoa do dia 10/1/1976. Porque se quiséssemos realmente perdoar, nós perdoaríamos. Porque a primeira necessidade é querer perdoar. Porque nada é feito se a gente não quiser. Até o perdão é óbvio. Porque se eu não quiser perdoar, eu não vou perdoar, vou lembrar por várias e várias. Olha, eu posso viver 10 vezes, nunca mais eu vou esquecer o que você me fez. Eu estou marcada para sempre. E falamos isso. E não queremos. Então não é questão de memória, porque se fosse questão de memória, a gente tirava e esquecia, não é? É querer. Mas a regrinha de 20 vezes por dia tem que dar você estar certinho. Porque no terceiro dia eu vou completar 60, não vou aguentar mais falar no assunto. Então eu vou esquecer. Mais um remedinho muito eficiente que está em Mateus 5:25. Assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Nós precisamos perdoar enquanto estamos a caminho. Porque se desencarnamos levando essa mágoa, nós vamos continuar no cangote daquele que nos ofendeu. Ou, se ele desencarna e nós ficamos aqui, nós vamos ficar procurando ele onde ele estiver, ou ela onde ela estiver. Então, reconcilia-te com seu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque senão depois ele vai vir no papel de um filho rebelde, mal educado, que vai nos fazer chorar. Ou de uma filha rebelde, mal educada, mal criada, que vai nos fazer chorar. Então vamos nos conciliar enquanto estamos a caminho com aquela pessoa que trazemos alguma coisa indigesta em nós para poder ficarmos livres. Nós precisamos perdoar porque o perdão é importante para nós. Por que eu vou ficar ocupando a minha psicosfera física e mental com uma coisa que já aconteceu há tanto tempo? Um sofrimento que já passou há tanto tempo. Tem pessoas que não têm alegria de viver porque passou por uma traição há 40 anos atrás. Aquele que traiu, aquela que traiu, já nem lembra mais, já está numa outra vida, vivendo muito bem a valsa da vida, e nós ainda estamos sofrendo por conta disso. Se
com Deus. Então vamos começar a tirar essas mágoas, essas raivas, esses ódios que carregamos em nós, para sermos felizes e não adoecermos. Porque imagine esse centro de força aqui no meu corpo físico, o plexo ligado no perispírito, em que a mágoa, o ressentimento, o ódio vai maltratando, vai criando manchas, vai criando feridas enormes, que nessa vida ou em outra eu vou agravar a minha situação no corpo físico por tudo aquilo que está consumindo o centro de força, o plexo da emoção do coração. Então é muito importante para nós. Outra regra, como usar a palavra. Outro problema é o que falamos. A gente usa muito mal as palavras. Somos maledicentes. E a maledicência talvez é o maior vício de todos nós. Falamos que a partir de hoje eu não vou falar mais de ninguém. Embora a gente sempre diga que espírita não faz fofoca. Espírita troca informações. Você viu? Você viu que horas ela chegou? Você viu que ele estava acolado numa situação assim meio complicada? Como aquela história que o irmão X nos conta, daquela mulher que gostava de cuidar da vida alheia. E ela ficava preocupada com tudo que acontecia à sua volta. Um dia ela ouve a ligação da vizinha falando no telefone, no orelhão, no tempo que ainda tinha orelhão, ela conversando com ela, com outra pessoa no orelhão. E o marido das duas trabalhavam juntas e a mulher falava no telefone: você pode vir amanhã às 5 horas, porque 5 horas da tarde meu marido não está aqui. Nós vamos poder ficar sozinhos à vontade. E a mulher logo foi, aquela que gostava de cuidar da vida alheia, foi e falou com o marido à noite: olha, o nosso amigo, o seu amigo está sendo traído. Eu ouvi esta conversa hoje e ela vai ser amanhã às 5 horas da tarde. E o outro de manhã também, que gostava da vida alheia, foi e contou para o marido. O marido pegou um revólver. Às 5 horas da tarde ele entra em casa. Ouviu a voz da mulher e de um homem lá no quarto. Ele foi, chegou lá, estavam os dois debruçados sobre a cama. Ele saca do revólver e mata a mulher e o suposto amante. Aquele homem era um homem que ela tinha contratado, que ela queria fazer uma surpresa e trazer um colchão novo para o marido que estava com problema de coluna. Eles estavam no quarto, colocando o colchão novo, que era uma surpresa para o marido. Olha só, o problema que a língua fez que acontecesse. Então vamos nos preocupar com o que falamos. Vamos usar a palavra para o amor, para a educação, para dizer o quanto eu te amo, para dizer o quanto você é importante para mim. Muitas vezes a gente quer trucidar o outro, mas não diga. Seja como o Chico. O Chico estava lá em Pedro Leopoldo, lá no Luiz Gonzaga, casa, muito feliz. De repente começaram aquelas invasões por causa do livro Parnaso de Além Túmulo. Está no livro que Souto Maior escreveu agora, reeditou. E Chico fica preocupado, porque era muita confusão em Pedro Leopoldo, uma cidade muito pequena, eram jornalistas, era televisão, as cidades, as casas começaram a receber como se pousada fosse, como se pensão fosse, transformaram em hotéis. Então Chico ficou preocupado, porque aquela coisa não podia continuar acontecendo. Então ele pensou: eu tenho que sair de Pedro Leopoldo e ir para uma cidade maior. E uma senhora, muito preocupada também, vira para Chico e diz: olha, Chico, eu tenho aqui uma solução para o nosso problema. O que é, minha irmã? Diga. Eu trouxe um veneno. Você se mata, que você se livra desse problema e o Luiz Gonzaga, que é a nossa casa, se livra de você. Então Chico pega o Evangelho segundo o Espiritismo, uma sacola e vai para Uberaba. Lá em Uberaba, ele não se livrou do problema, o problema aumentou. Eu estive 8 vezes em Uberaba e nós vimos o que era aquilo, o que era a casa da prece. Então Chico vai para Uberaba e lá perguntam para ele: Chico, por que você veio embora de Pedro Leopoldo, sendo que lá é a sua cidade natal, sendo que lá as pessoas tanto te amam e a cidade estava tão bem, o progresso estava chegando? Aí Chico virava e dizia assim: é por causa da minha sinusite, porque lá faz muito frio, então eu vim para Uberaba, para um lugar mais quente.
E assim foi. E a casa que Chico fundou, logo depois Valdo Vieira também, a casa cresceu muito, nós conhecemos, uma casa grande, cresceu muito, muita gente, muita confusão, muitos ônibus, ele ficava todos os dias até 2 horas da manhã, atendendo as pessoas, e automaticamente os trabalhadores também, e começaram a ficar incomodados com aquilo. E Chico pensa, eu tenho que sair daqui, fundar uma outra casa, uma casa menor, e foi para a Casa da Prece um pouquinho, do tamanho como dessa aqui, que chegavam lá 30, 50 ônibus para que Chico atendia. Aí perguntaram para ele, Chico, por que você veio embora daquela casa tão grande e veio para essa tão pequena, se o problema continua? Ele falou, por causa da minha sinusite. Porque lá tinha muito tumulto, muita gente, e atacava a minha sinusite, por isso eu vim para cá. Aqui está mais perto da mata, que a Casa da Prece está bem no ponto mais distante, perto da mata, no final de Uberaba. E assim foi. Um dia resolve Chico, junto com Emanuel diz a ele, Chico, você usa peruca para que as suas carências de beleza não afete aqueles que estão te observando. Coloque a peruca. E Chico começou a usar a peruca. E perguntaram para ele, mas como? Uma pessoa tão simples como você, tão humilde, está usando peruca? E falou, por causa da minha sinusite. Porque faz tanto frio, sereno na minha careca, então eu resolvi colocar peruca para poder vestir a minha careca e não ter mais crise de sinusite. E até hoje, diz Souto Maior, que ninguém sabe se ele tinha ou se ele não tinha sinusite. Mas ele não quis dizer que a mulher mandou ele suicidar, que o outro se incomodaram, e Emanuel disse da feiura. Então foi por causa da sinusite. Usar a palavra na hora certa. Mas muitas vezes usamos a nossa palavra para complicar a vida. Aí nós vamos a Mateus. Vocês vão sair daqui com certeza curiosos para lerem o livro de Mateus. Mateus 12, 36, 37. Para saber como utilizar as palavras. E ele diz o seguinte, Mateus 12, 36, 37. Você avisou que hoje nós vamos ficar até às 10? Eu vos digo, mentira, eu vos digo que toda palavra inútil que os homens disserem darão conta no dia do juízo. Nós sabemos que não existe esse dia do juízo, que vai ter aquele juiz na minha frente me julgando, mas o dia do juízo é a minha consciência. Então, a partir de agora, vamos começar a fazer um inventário das nossas palavras. Proponho a vocês agora, façam um inventário das palavras que foram ditas hoje. Se educou, se era bom, se não ia me prejudicar ninguém. Então, vamos fazer um inventário e não esquecer. Eu vos digo que toda palavra inútil que os homens disserem darão contas no dia do juízo. Nós estaremos com a posse do nosso livre-arbítrio, complicando mais uma vez o centro de força daqui e os plexos no perispírito. Vamos estar complicando e na outra encarnação voltaremos com o problema aonde? Na área da palavra. Fazemos um inventário agora. Então, outra receita. Remédio para as pessoas que querem se dar bem. Porque nós falamos de cura, nós temos que falar de remédio. Então nós trouxemos remédios de Mateus. Remédio para as pessoas que querem se dar bem, que querem ter vantagem em tudo. Mateus 6, 26. Para todos aqueles que têm sede de fortuna. E Mateus nos diz: observai os pássaros do céu, eles não amontoam nada no celeiro, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais importante do que eles? Por que andamos preocupados com tantas coisas? Vamos cuidar em primeiro lugar da alma. O que é mais importante, o alimento, a vestimenta ou a alma? Vamos cuidar da alma. Isso não é de forma nenhuma. Nós não estamos fazendo aqui uma apologia que nós devemos cruzar os braços e esperar que o resto caia todo do céu. Não é esse. Não é isso. Que venha tudo do céu. Não é. Senão, como fazemos com a lei de progresso, com a lei de sociedade, vivemos em sociedade e não sermos um peso para o outro? Será que a gente realmente acredita nisso? Que
que Jesus disse? Não sois muito mais importantes do que tudo aquilo que amontoas? Será que realmente nós acreditamos que nós somos mais importantes do que as coisas materiais que amontoamos? Será que eu acredito que eu sou mais importante do que a minha casa que eu levei 60 anos para construir? Será que eu acredito que eu sou mais importante do que o meu carro que eu levei 5 anos pagando? Será que eu sou mais importante do que tudo isso que está à minha volta, que é material? Será que a gente acredita realmente que tudo isso é mais importante? Ou eu sou mais importante, ou eu sou escravo de tudo isso? Será que eu acredito que eu não sou, ou eu me torno escravo de tudo isso? Na lida com a minha família, a mensagem foi lida hoje no nosso Evangelho, voltar o tempo e fazer tudo diferente, se eu pudesse. Naquele dia, tinham 2 crianças brincando, um de 8, outro de 10 anos, jogando bolinha de gudes. Naquele tempo que as crianças não ficavam no tablet o tempo todo, nem no computador, né? Que joga com bolinha de gude, você lembra da bolinha de gude? Estavam ali jogando bolinha de gude, os 2 irmãos. Aí o mais novo virou para o mais velho e disse: fulano, eu te amo. Aí ele virou: para com isso, para com essa besteira, vamos continuar o nosso jogo, que história de que eu te amo. E eles voltaram ao jogo. Quando chegou a tarde, no final do dia, o pai chega, o caçula vira para o pai e diz: pai, eu quero te dizer o quanto eu te amo. O que é isso, menino? Hoje eu estou aborrecido, o negócio não deu certo, me deixa em paz, deixa eu cuidar da minha vida. E o menino saiu mais novo e foi, sentou-se no cantinho do quarto para chorar. Na hora do jantar, a mãe procura por ele, vai ter com ele, ele estava lá no cantinho do quarto. E ela pergunta: meu filho, o que aconteceu? Mãe, eu quero dizer para a senhora o quanto eu te amo, o quanto a senhora é importante para mim, que a senhora é a melhor mãe do mundo e eu tenho uma família que eu amo. Tá bom, meu filho, mas vem com a mãe, vamos jantar. E foram. À noite, o menino pela madrugada levanta, vai até o quarto do irmão, acende a luz e fica olhando o irmão dormindo. E ele vira para o irmão e diz: eu te amo. Eu te amo muito, meu irmão. Que isso, menino? Tá ficando doido? Que história de que ama? Apague essa luz e volte para o seu quarto. E ele vai no quarto do pai, acende a luz e diz também para o pai que o amava. E o pai vira para a mãe e diz: esse menino está com problema de saúde. Esse menino está com questão. Vai dormir, seu louco. E foi. No outro dia de manhã, a mãe vai botar o café da manhã para levar as 2 crianças para o colégio. E o menor não veio à mesa. O pai levantou, já chutando tudo: eu vou tirar aquele menino da cama agora, aquele preguiçoso. Chega lá, sacode o menino e percebe que o menino não acorda, ele estava frio. E vê que o menino estava morto. Ele começa a gritar, chega a mãe, chega o irmãozinho, e a mãe desesperada, o irmão desesperado. O pai vai segurar o pequeno e vê que ele tinha um bilhete na mão, um papelzinho amassado, que estava escrito: olha, eu não sei o que é morrer, mas Deus veio me dizer que eu vou morrer. Eu só quero dizer o quanto eu amo vocês, e eu não sei se eu vou me separar de vocês. Pai, passe a viver mais com a gente. Eu amo o Senhor. Meu irmão, quero que você saiba o quanto eu te amo. Dali em diante, o pai todas as tardes passava no cemitério para dizer no túmulo que amava o filho. Olha a importância de que as coisas realmente são importantes para todos nós. Para acabar, remédio para aqueles que têm raiva. Mateus 5:22. Eu tenho certeza que ninguém aqui sente raiva, assim, quando ele bate a canela na mesa e diz à mesa: ai, que bonitinha, muito obrigada, você machucou a minha canela. Então, para quem sente raiva, Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão terá que responder no dia do juízo, no dia da consciência. Eu comigo, cada um de vocês com vocês. Aquele que chamar a seu irmão de cretino estará sujeito ao julgamento no sinédrio. Mateus 5:22. Lembra-se da água do Chico. Coloca a água na boca, não engole e não cospe, e não ouve, deixa passar. Para aqueles que brigam com todo mundo, tem pessoas
que fica desperdiçando raiva, briga com o personagem da novela. Fica com raiva do personagem da novela. Se eu pudesse, eu matava aquela senhora cobra. Se eu pudesse, eu acabava com ele. Desperdiçando raiva. Raiva tua, botando pra fora. Porque a raiva nos dá a sensação de poder. Mas ela ataca o fígado, a boca fica amarga, fica indigesto. Quer ver? Nós moramos numa cidade de praia. As pessoas jovens, como nós mesmos, marcamos um encontro com alguém 10 horas da manhã no domingo para ir para a praia. 8 horas da manhã para ir para a praia. Passa 8 horas, a pessoa não chega. 8h30 a pessoa não chega. 9 horas não chegou. E a pessoa chega 10 horas. Eu viro para a pessoa e digo, olha, agora eu não vou mais. Vou ficar em casa. Aí a pessoa vai aproveitar a água de coco, aproveitar a praia, e a gente fica em casa com raiva. Adiantou de quê? De nada. Então não adianta termos a raiva. E para os ansiosos? Tenho certeza que aqui não tem ninguém ansioso. Tem alguém ansioso aqui? Ninguém. O problema do ansioso não é o hoje, é o amanhã. O que eu tenho que comer, o que eu vou fazer amanhã. Porque o depressivo, a dor dele é do ontem. O ansioso é o do amanhã. E quem vive hoje é o iluminado. Mas como nós somos depressivos e ansiosos, nós estamos longe de sermos o iluminado. Então, o indivíduo que é ansioso não dá conta de que tem que viver agora, nesse momento. O que está por vir, nós não sabemos. Mateus 6,25. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o corpo, mais do que a roupa? Essas palavras levadas ao pé da letra, poderia, como nós falamos, ser uma negação à lei de sociedade, à lei de progresso e à lei de evolução. Não é. É a necessidade de vivermos cada dia o seu momento. Por isso que nós não sabemos o dia que vamos desencarnar. Imagine se soubéssemos. Nós desencarnaríamos antes de tanta ansiedade. Então é melhor que ninguém saiba, de forma nenhuma. Não é verdade? Então, e nós precisamos então da evangelioterapia, a terapia do evangelho, em todo o seu contexto para a nossa cura espiritual. Da mesma forma que Jesus disse que poderíamos dispensar todo o contexto da lei, todo o contexto das mensagens proféticas e levarmos em adiante somente aquilo que nós fazemos ao outro, aquilo que nós queremos que o outro nos faça, seria já um passo perfeito. E se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, arrisca aí quem sabe qual é? Sede perfeitos. Capítulo 17. A gente poderia pegar o Evangelho, esse livro inspirado, que a maior parte foi escrito pelo próprio Kardec, mostrando a grandeza da profundidade da parte moral do Cristo. Nós vamos ver no capítulo 17 que nós temos dois textos, um escrito por Kardec e outro escrito pelos Espíritos. Sede perfeitos. Ali nós recebemos os maiores ensinamentos da lei divina. Podemos nos encontrar com todos aqueles ensinamentos que precisamos para a nossa transformação. E é maravilhoso o texto do homem de bem. Em nenhum momento Kardec nos diz que nós precisamos ser religiosos. Ele não diz. Pegue esse texto em casa e leia. Ele não diz em momento algum que precisamos frequentar um templo religioso, que a gente precisa acreditar na reencarnação, que a gente precisa desenvolver a mediunidade. Ele não diz nada disso. O que ele diz é que as coisas exteriores têm pouco sentido para sermos um homem de bem. As coisas exteriores têm pouco sentido para sermos um homem de bem. Logo, para sermos um homem de bem, nós precisamos observar as coisas íntimas, da nossa intimidade. Só vamos ter cura quando nos transformarmos em verdadeiros mananciais de espiritualidade. Religião é um rótulo, não nos leva a lugar nenhum se pensarmos só na religiosidade sem a parte da moralização. O que nos leva à transformação é a nossa atitude moral. Eu posso dormir aqui todos os dias, atar uma rede e ficar aqui.
Pinha todos os trabalhos, mas se eu continuar do jeito que eu sou, sem me melhorar, não adianta nada. O que nos transforma em templos vivos é a nossa atitude. E o homem do mundo, o que os Espíritos nos falam? Segundo o texto do capítulo Sede Perfeitos: sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender ou fazer entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que ama santamente. Então, sede felizes, segundo aquilo que precisamos na nossa necessidade aqui na terra, que não venhamos ofender aquele que nos criou e aqueles que nos dirige, que é Deus. Ser feliz em cada momento, na hora que o dia amanhece, fazer uma prece pedindo ajuda ao Pai, quando o dia termina, agradecendo ao Pai tudo aquilo que nós tivemos. Sede felizes sempre. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e triste, em repelir os prazeres que vossas condições humanas permitem, não. Basta atribuir todos os atos da vida ao Criador que vos deu a vida, um espírito protetor. Quando eu busco Deus para fazer alguma coisa, quando eu agradeço a Deus, eu estou próximo de Deus, colocando Deus em cada atitude, em cada emoção, em cada momento. Tem um poema que diz o seguinte, com a música que nós cantamos no Trabalhadores: Senhor, eu te agradeço pelo cansaço diário, pois estou cansado, é que na certa trabalho. Senhor, eu te agradeço pela dor, pois estou sofrendo, é que na certa mereço. Mas sigo confiante, certo de sua proteção, pois sei, Senhor, que tu és o caminho, a verdade e a vida. Não podemos mudar o nosso passado, não podemos. Não podemos, mas podemos recomeçar hoje e fazer um novo amanhã. Tudo passa na vida. O amanhã com certeza será de luz e de alegria, pois o Pai nos ama e quer a nossa felicidade. Ele quer a nossa saúde. O mentor da casa: ó Senhor, resume tudo. Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Vamos juntos? Onde há ódio, fazei que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvidas, que eu leve a fé. Onde há erros, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Faz isso e seremos sadios e felizes. Muita paz a todos e muito obrigada.